tem um negócio que me fascina nessa discussão desse final do Brasileirão, que são os jogos de rivais, né? Então a gente vai ver, de repente, se o Cruzeiro tiver perdido 2 jogos, chegar na última rodada, o Atlético Mineiro não brigar por mais nada, já tiver com a vaga garantida no G4, ele pode muito bem ajudar o Cruzeiro a ser rebaixado. E esse é um assunto que eu acho incrível. Eu vejo todos os programas que discutem, porque eu acho que são opiniões maravilhosas. Porque, por exemplo, como você vai falar pro torcedor do Fluminense que o Fluminense tem que vencer o Palmeiras para ajudar o Flamengo? Como você vai falar pro São Paulino que o São Paulo tem que vencer o Flamengo para ajudar o Palmeiras? Como você vai falar, eventualmente, pro torcedor do Atlético Mineiro que não, tem que ganhar do Bahia, porque senão... E se o Cruzeiro pode ser rebaixado? Esse é um negócio assim que movimenta demais. E aí a gente tem que ver, mais uma vez, é rodada a rodada justamente por isso. Porque chega na última rodada, o Atlético Mineiro já tá ali, garantido no G4, não tem chance de título. O Cruzeiro precisando de uma ajuda do rival para não ser rebaixado, é um negócio, assim, não tem como. E aí, putz, é ética, putz, no futebol tem dessas, assim, futebol, além de você vencer o seu próprio jogo, tem uma coisa que é maravilhosa, que é acordar no dia que o seu time não joga para secar o rival, para você torcer contra o seu rival, para você ir no boteco, para você usar o porteiro, para você usar o seu amigo. Futebol é isso. Então, assim, não tem como você tirar esse ingrediente dessa disputa. Então, tem que ver como vai chegar nessa última rodada. Se chegar na última rodada com o Bahia disputando diretamente com o Cruzeiro a vaga para não ser rebaixado e o Atlético Mineiro já não tiver chance de mais nada, não preciso nem falar o que vai acontecer. Eu acho que em outros tempos você... Eu não quero estar na sua lista de WhatsApp quando um time grande for rebaixado rival do seu time. Porque, olha, deve ser um mal assim alto. Você disse que não torce pra ninguém, né, Domi? Então vamos fingir que a gente acredita. Eu acho que em outros tempos isso foi mais forte. Tanto que a gente já teve o campeonato colocando clássicos regionais nas últimas rodadas e tal, né? Eu acho que isso já foi mais forte. Já desceu mais a arquibancada para o campo do que hoje. Primeiro porque as rivalidades nacionais estão suprimindo as estaduais, né? As estaduais estão cada vez mais frouxas, as nacionais vão ganhando corpo, porque o futebol se transformou num futebol nacional, deixou de ser um futebol estadual. E segundo, porque acho que tem uma questão de contato mesmo, né? O contato diminuiu, o torcedor não vai mais ver treino, o torcedor recomendo aos mais jovens para assistir o documentário da ESPN lá, Por que Valdemar, do grande Mendel, dos grandes e Wagner Patti, que mostra bem como era o futebol brasileiro 20 anos atrás, né? Então o torcedor, ele tinha acesso total a treino, ficava lá buzinando e tal. Imprensa, então, nem se fala. Essa transição já ocorreu, ninguém mais vê treino, ninguém mais entra. Então acho que o contato diminuiu muito. Acho que isso desce menos da arquibancada para o campo. E é uma era mais profissional mesmo, né? Acho muito difícil imaginar. Olha, e Atlético Mineiro e Cruzeiro já fizeram, em 2011, se não estou enganado, um dos jogos mais estranhos e não analisados e não investigados da história do futebol brasileiro. Aquele 6-1 do Cruzeiro sobre o Atlético, que livrou o Cruzeiro do rebaixamento, com o mesmo patrocinador, na camisa. E o que eu já ouvi de história desse jogo... Então, coisas muito estranhas seguem acontecendo no futebol brasileiro. Mas eu acho que a entregada para rebaixar o rival, hoje em dia eu estou achando mais difícil. Não duvido, discordo, Júlio. Achando mais difícil. Eu discordo também. E aí, Perrone? Não, eu concordo com o Júlio. E quando a gente entra na discussão, eu lembro do gol do Grafite, que salvou o Corinthians de rebaixamento no Campeonato Paulista. Então, muitas vezes a torcida pede e tal, e os caras fazem o deles, né? Porque, pro profissional é muito ruim, né? O cara chega e fala, vou perder de propósito. E assim, só uma coisa, do jeito que eu penso, eu não consigo torcer contra o meu time para prejudicar o rival. Eu quero que o meu time ganhe sempre. Se o rival vai ser campeão, paciência. Mas eu não consigo torcer para o meu time perder. Eu não consigo. Eu não consigo. Vou falar uma frase bonita. O meu amor pelo meu time é maior do que a minha bronca com o rival. Eu torço tranquilamente. Eu já torço tranquilamente contra o meu time se for para não deixar o rival ser campeão. Não, eu não estou dizendo que o jogador vai se contaminar por isso, mas eu estava em Barueri.
no Palmeiras e Fluminense, eu estava trabalhando aquele jogo famoso que o Diney fez o gol. A torcida do Palmeiras xingou o Diney, o Deola fazia a defesa e a torcida do Palmeiras vaiava. Eu estava trabalhando na época, acho que já era pro UOL, inclusive. Se não era pro UOL, era pra concorrência, mas tudo bem. E, cara, aquele jogo foi um negócio surreal. O Fluminense fez gol e a torcida do Palmeiras estava comemorando absurdamente. No segundo gol, o Fluminense virou e a torcida do Palmeiras comemorou. Aquele título era disputa, o Corinthians estava disputando aquele título. Foi um absurdo. E eu, Júlio, você falou dos clássicos, desculpa. Você falou dos clássicos, eu acho que a gente só não tem os clássicos na última rodada hoje em dia por causa da televisão, porque não é interessante para a televisão deixar os últimos clássicos só para as últimas rodadas. Se não fosse isso, teríamos até hoje. A gente vai olhar campeonato, vai acontecer isso em todo momento. É lógico que o Fluminense tem a desculpa do Mundial, tem a desculpa de não machucar os jogadores. Tá difícil hoje. Mas isso vai acontecer sempre, sinceramente, assim, para mim. Eu não tô dizendo que vai entregar, mas é completamente diferente. Imagina o Fluminense vai entrar no estádio agora, com a torcida dele ali, sei lá, torcida visitante, 5% de torcida visitante no Allianz Parque, sabendo que se ganhar, os caras vão voltar para o Rio de Janeiro, vão chegar no Rio de Janeiro, vai estar tendo festa do Flamengo em Copacabana, comemorando o título e etc. Assim, para mim a torcida não tenho dúvida. A torcida não tenho dúvida, eu tô com vocês. O que eu não consigo visualizar é o Fernando Diniz há 20 dias do Mundial de Clubes se preocupando com o Palmeiras, Flamengo. Eu não consigo visualizar o Filipão com a melhor campanha do retorno. Aliás, um dia a gente precisa falar só do Filipão no programa, porque realmente, para mim, inesperado o que o Atlético Mineiro fez. Chegando lá na última rodada, e o Hulk, vamos perder do Bahia aí para ferrar o Cruzeiro. Eu não consigo visualizar os profissionais entrando nisso. E eu conseguia 10, 15, 20 anos atrás. Conseguia porque eu acho que a torcida entrava muito na vida do clube. E hoje a torcida entra menos. É uma boa pergunta. Eu estou pensando em fazer essa enquete para amanhã. Você acha que você torceria com o seu próprio time para o seu rival se dar mal? O Washington Barroso está falando aqui, nós tricolores vamos torcer para o Santos e para o Palmeiras ganharem do Fluminense. Saudações. Vamos mostrar as tabelas dos primeiros 2 times do campeonato, porque lá em cima está muito boa essa briga também. Envolve muito isso, né? De deixar ou não, de ganhar ou não, enfim, de ter... Como é que você falou? Lisura ou não? São 4 pontos só entre primeiro e sexto. O Palmeiras vai enfrentar o América em casa, o Fluminense em casa e o Cruzeiro fora. E o Flamengo pega o América em casa, o Atlético em casa, desculpa, o Cuiabá em casa e o São Paulo fora. O Flu provavelmente vai poupar geral por causa do Mundial de Clubes no gramado sintético do Allianz. E o São Paulo não deve disputar nada na última rodada. E aí aumenta mais esse debate. Fluminense e São Paulo podem entregar para atrapalhar Flamengo e Palmeiras? Chat, o que vocês acham? Perrone, você acha que sim ou não? Não, eu não. Como eu falei, eu tô com o Júlio. Eu acho que eu não consigo enxergar os caras entregando, fazendo de propósito. Eu não consigo ver isso. Essa tese do Júlio é bem interessante, de que a arquibancada desce menos para o campo hoje, né? A coisa é mais blindada. E hoje, cara, depois o cara tem mais consciência também que isso pode prejudicar a carreira dele para frente. Agora, comparando as tabelas aí dos que brigam lá em cima, eu acho que o Palmeiras tem um caminho um pouco menos difícil, vamos dizer assim. Eu acho que eu vou ter que criar uma enquete mesmo, porque aqui as pessoas respondem não, aí eu não sei se eles estão falando se não vai entregar ou se não vai torcer contra. Mas você acha mesmo que a torcida fluminense perdoaria uma vitória sobre o Palmeiras que ajudaria o Flamengo, Júlio? Eu acho que quando a gente fala de torcida, assim, a gente acaba generalizando, mas não tem como fazer de outra maneira, eu entendo, né? Acho que vai ter de tudo. Vai ter o cara que pensa como o Perrone, que gosta mais do time do que Deval. Vai ter o cara que vai estar olhando pragmaticamente para o Mundial de Clubes, que o Fluminense obviamente nunca disputou, porque nunca tinha vencido a Libertadores, e vai falar, opa, peraí, é importante, porque é importante para o Fluminense chegar embalado nesse Mundial de Clubes, né? Chegar bem, chegar confiante, e perder do Santos e do Palmeiras não vai ajudar em nada nesse aspecto. Vai ter o cara que vai não querer ver a festa do Flamengo em Copacabana, como disse o Danilo, e vai estar rezando para o Fluminense entregar o jogo para o Palmeiras. Acho que vai ter de tudo. Mas
a torcida aconteça o que acontecer, vamos imaginar que o Fluminense ganhe do Palmeiras e, entre aspas, dê o título para o Flamengo. Eu não consigo visualizar a torcida do Fluminense indo lá no aeroporto antes do time ir para Jeddah, lá na Arábia Saudita, ir lá cobrar os caras, xingar, levar faixa. Agora o Mundial é obrigação. Deu o brasileiro pro Mengão, agora o Mundial é obrigação. Não consigo visualizar essa faixa sendo mostrada no aeroporto. Deu rima, hein? Viu? Deu rima até. É muito tempo de Leões da Fabulosa. É muito tempo de Leões da Fabulosa. Ele tá acostumado a fazer as faixas do aeroporto. E aí, vamos colocar de novo, Paulão, por favor, Fernando e Paulão, na tela, essa tabela do Flamengo, que é uma tabela difícil, hein? Será que esse embalo do Tite é suficiente contra a zica palmeirense? Porque ainda tem dois aliados, né, antigos do Palmeiras. Tem o Atlético Mineiro do Filipão e o Cuiabá do Daverson. E o jogo com o Atlético Mineiro é um jogo incrível, né? Porque o Atlético Mineiro vem nessa fase que vem com o Felipão, como a gente disse, é o melhor time do segundo turno, se eu não me engano, né? O melhor visitante e tudo mais. É um jogo incrível e tem uma rivalidade que está fora do estado aí, né? Interestadual de Atlético Mineiro e Flamengo, e que a verdade que tenha que ser dita também, o Flamengo normalmente ganha do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro se acostumou a ser um freguês do Flamengo em momentos importantes, mas esse jogo é assim, é um jogo incrível, um jogo, e finalmente, né, a tabela ajudou, vai dar para ver o Flamengo e o Atlético Mineiro e depois ver o Palmeiras, né? Então são jogos assim, incríveis, e eu acho que esse Atlético Mineiro e Flamengo pode definir muita coisa, e é a grande pedra no sapato do Flamengo, né? Porque, claro, Cuiabá é um jogo difícil e tudo mais, mas nem se compara com a dificuldade do Atlético Mineiro, até porque o Atlético Mineiro, querendo ou não, ainda sonha com o título, inclusive, né? Ainda sonha em chegar e vencer do Flamengo e torcer por mais um tropeço do Palmeiras, eventualmente do Fluminense, ou torcer para o Cruzeiro precisar ganhar do Palmeiras na última rodada para não cair. Então o Atlético Mineiro ainda, querendo ou não, ainda sonha com o título. Então é um jogaço, um jogo incrível. Agora, a última rodada, São Paulo e Flamengo, não vou nem me alongar aqui, que eu já dei minha opinião do que vai acontecer, dependendo das condições da tabela aí. Lembrando que em 2021, no Campeonato de 20, o São Paulo ganha do Flamengo na última rodada. E o Flamengo é campeão mesmo assim, porque o Inter não faz o papel dele contra o Corinthians, que é o jogo que eu falei, né? O Inter nunca dá as caras na hora de jogar para ganhar alguma coisa ou jogar contra o Corinthians, pelo menos nos últimos 12 anos. Agora, desses que estão separados por apenas 4 pontos, quais vocês já descartam na briga pelo título? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e Bragantino. Aí na tela para vocês. Muito obrigada, Paulão e Fernando. Começando com você, Perrone. Qual não vence mais? Eu acho que Grêmio e Bragantino, pela pontuação. O Galo joga a vida com o Flamengo, tô com o Danilo, vai ser um jogaço. O Bragantino é um time que me decepcionou na reta final, é um time que eu gosto muito de ver jogar, principalmente pela marcação que ele faz na saída de bola o tempo inteiro, chegando no final do jogo fazendo e tal. Eu esperava um pouco mais, sinceramente eu achei que o Bragantino chegaria nessa reta final brigando pelo título. Acho que o Grêmio também, pela pontuação, não dá para chegar, é um time de altos e baixos sempre, né? Você nunca sabe quando ele vem forte, quando ele vai dar uma pisada de bola. Então eu colocaria esses dois, deixaria esses dois de fora da briga pelo título. Luiz Henrique Novo tá falando aqui, ó, like pra Domi. Você sabe que não é nem pra mim, porque eu tenho uma mandinga e é o like para o seu time. Sabe o que aconteceu com o Bragantino, né? Não deixou o like, a torcida não veio aqui dar o like, e aí, ó, caiu na tabela. Fortaleza também foi assim no segundo turno. A nossa meta é chegar em pelo menos 2.500 likes hoje, hein? É uma boa meta, vai. Audaciosa, porém boa. Não tem torcida do Bragantino, né, Domi? É sacanagem, pô. Você tá pedindo pros caras aparecerem da onde, entendeu? Tem pouca torcida o Bragantino. Até a Lusa tem mais torcida que o Bragantino. Mas o Bragantino, eu falei, eu avisei, hein? Avisei, tinha que pôr a mala de dinheiro na mesinha ali no vestiário, ó. Nessa hora tem que meter o bicho. Não adianta ficar tudo na boa. Sigam aí jogando pressão, fazendo esse belo futebol. Na hora H para ser campeão é outra história. Outra história. E o Bragantino sucumbiu
O Grêmio também, por outras razões, mas sucumbiu para basicamente aquele jogo contra o Corinthians. Esses dois estão fora, e o Atlético, se o Paulão puder voltar à tabela, o Atlético tem o mesmo problema do Flamengo. O Atlético ele tem um saldo de 7 gols a menos do que o Palmeiras. Não basta o Atlético uma derrota do Palmeiras. Ele precisa ganhar os 3 jogos. Ele precisa de 2 tropeços do Palmeiras. É muito difícil para o Atlético conquistar o título. Eu diria que o título está entre Palmeiras e Flamengo mesmo. Botafogo você coloca? Botafogo. Eu não vou pisar no Botafogo, né? Não vou colocar o Botafogo em lugar nenhum. O Botafogo já cumpriu o objetivo do campeonato. Conseguiu a vaga na Libertadores. Coitado do Botafogo. Tô com dó de verdade. O Botafogo pega o Coritiba fora, o Cruzeiro em casa e o Inter fora. Danilo, você deixa Botafogo e Galo na lista ou tira? Não, já tiro. Botafogo e Galo, eu tiro. Acho que assim, o Galo, se ganhar hoje, ele tem o direito de sonhar e tudo mais, mas é isso, assim, tem que torcer por tropeços do Palmeiras e é complicado num tropeço numa tabela com o Fluminense, América Mineiro e Cruzeiro. Você imaginar que o Palmeiras vai ter dois tropeços, né? Então, o Galo sonhar com o Brasileirão só pode ajudar o Palmeiras, na minha opinião, porque título é muito difícil. Para mim, a disputa tá mesmo entre Palmeiras e Flamengo. Eu já disse isso até na última rodada, inclusive antes, para mim já vai ficar entre esses dois. Mesmo antes do Grêmio perder do Atlético Mineiro, eu já não achava que o Grêmio tinha chance também. Eu acho que o título fica entre os dois. O Botafogo acabou sendo uma vítima da sua própria expectativa, né? Porque se antes do campeonato começar, você chegasse pro Botafoguense e falar, o Botafogo vai terminar em terceiro ou em quarto lugar aqui, vai ganhar uma vaga na Libertadores, você quer assinar aqui comigo? 99,9% dos botafoguenses assinariam esse contrato, falava, ótimo, G4, excelente, vamos ficar com isso. Mas aí acabou criando essa expectativa toda, então hoje a gente fala do maior vexame da história, maior pipocada da história e tudo mais. Mas você olhar friamente o Botafogo terminar no G4, não tira nada. Mas é porque você olhar friamente, esquecendo a história do Brasil, né? Da história, na Inglaterra, da história do Brasileirão, da história do Brasileirão, tem umas popcornadas na Inglaterra, olha, essa pipocada do Botafogo. Popcornada. Essa pipocada do Botafogo é realmente uma delivery. Épica. Delivery. Kettle cornada, né? Lá eles gostam de kettle corn. Brincadeira. Gente, eu coloco o Botafogo nessa lista ainda. Eu gostaria que o Botafogo fosse campeão. Eu sei que eu tô falando isso há mil anos aqui nesse programa, né? Não tá dando certo, tô zicando. Cada vez que eu falo, eu fico com o coração apertado, porque é zica mesmo. Mas, do Palmeiras, é a mais fácil, hein, Danilo? Para variar, é um caminho fácil. Palmeiras pela tabela. Porque o Palmeiras ele não enfrentou os outros 18 times, né? É uma tabela especial pro Palmeiras, né? O Palmeiras pega só esses times aí, não pega os outros, não enfrentou os outros, não ganhou de 5-0 do São Paulo, essas coisas, isso aí não aconteceu. É uma tabela feita especialmente pro Palmeiras ser campeão brasileiro. Realmente Eu vou fazer uma enquete. Quem se irrita mais? O Danilo quando fala da tabela do Palmeiras ou eu quando vou jogar futevôlei e o adversário chama de parceiro o dono da quadra? O Renato quando a gente elogia o São Paulo. Se chegar a 1000 likes, a Domi pode revelar o time dela. Que tal? 1000 likes e a Domi revela o time. Podia ser boa assim, essa proposta também, hein, Domi? Eu acho que dispara. Cara, eu revelaria. Mas é que eu não tenho mesmo, gente. Senão eu não, pra que eu ia esconder? Não faz o menor sentido. Que eu não tenho mesmo. Eu já contei minha história triste da primeira vez que eu fui no estádio que deu pancadaria, achei que fosse morrer aos 7 anos. Foi muito legal. Qual era o jogo da pancadaria, Domi? Era São Paulo e Corinthians. E deu uma... Gente, mas isso não diz nada. 7 anos. Se você não pegou amor naquele... E outra, não tem problema nenhum torcer. A gente sabe que o Danilo é corintiano, que o Terrone é São Paulino. Não tem problema absolutamente nenhum. As pessoas têm que parar. E eu acho que nessa discussão das entregadas tem um pouco disso também. As pessoas têm que parar de medir a gente com a régua delas. Se elas são incapazes de separar o amor pelo time do que falam, de como analisam, etc., tem que entender que tem outras pessoas que são capazes de separar o amor pelo time ou a torcida pelo time. Análise que se faz. É a mesma coisa das entregadas. Não é porque o cidadão lá acha impossível
o Fluminense não entrega, que ele acha que o Fluminense tem que entregar contra o Palmeiras, ele não pode medir os jogadores do Fluminense, os diretores do Fluminense, o técnico do Fluminense com a régua dele. Ele precisa entender que não é impossível não entregar o jogo, né? Ô Rubão que tá com a gente aqui, faz um programa depois do Palmeiras e Fluminense, eu e o Júlio, pra gente discutir o que aconteceu no jogo, e depois no São Paulo e Flamengo também, hein? Quero fazer um programa com o Júlio depois desses jogos. Eu gosto. Tem um comentário muito legal aqui. Porque as entregadas aconteceram, né? Desculpa, não, eu sei, não tô dizendo que foi pra mim em direta, não. Tô dizendo mais pra gente ver, pra gente discutir o que vai acontecer no jogo, porque a gente tá gato escaldado, né? A gente já viu entregado em Copa do Mundo, a gente já viu empate arranjado em Copa do Mundo, a gente já viu muita coisa no futebol acontecer. Eu já citei aqui o Atlético 6-1 no Cruzeiro, a gente já viu um monte de coisa acontecer e já viu um monte de coisa acontecer sobre a qual a gente não pode falar, porque não tem provas, etc. Mas eu acho que ficou mais difícil isso no futebol, hoje em dia. Mas tem um comentário muito bom aqui do Vitor Dalbor de Pierre. Que chique. Não se trata de entregar, mas um encara com uma final e o outro joga para cumprir tabela. É isso. É tipo e se isso clubes, puder ajudar, ou melhor, se isso puder prejudicar o seu rival, por que não, né? Tipo Corinthians e Real Madrid no Mundial de 2000, tipo Vasco e Manchester United no Mundial de 2000, tipo vários jogos dos mundiais aí, um tá jogando a vida, o outro não. Isso é entregar? Isso é não se importar? Isso é perder de propósito? Não, mas isso importa também, levado em conta. Muito bom, tô sendo cornetada aqui falando que eu que causei a queda do Botafogo, gente. Longe de mim. O Leandro William da Silva, a culpa é sua. O Ivan Kenji também, fazendo a parte dela, kkk. Não faltam responsáveis. Olha que detalhe interessante, o jogo de amanhã no Maracanã tem frente a frente mestre e aluno, hein? O Tite já foi discípulo do Filipão, só que eles racharam e eles não se falam há 13 anos. O Marinho Saldanha traz hoje no UOL uma entrevista com o Miro Bach, que é irmão do Tite, e explica a origem da treta, que tem inclusive a acusação de falta de empenho do Palmeiras do Filipão contra o Fluminense em 2010, quando o Tite era técnico do Corinthians e disputava o título. Olha lá, Danilo. Eu tava nesse jogo aí, mais uma vez eu falei, tava nesse jogo e foi um negócio surreal mesmo, assim, eu nunca imaginei ver a torcida vibrar com um gol tomado pelo próprio time. Eu já vi olé naquela questão, o time tá tomando uma goleada e a torcida vai lá e grita um olé pra meio que uma forma de protesto e tudo mais. Agora, o jeito que os caras vibraram em Barueri foi um negócio realmente surreal. O Diney fez um golaço e os caras cantaram pro Diney ir tomar suco de caju. O Deola fazia a defesa, jogaram copinhos de água no Deola. O Deola teve que desviar, teve que chamar o juiz para avisar, olha, o meu próprio torcedor tá jogando um copo de água em mim porque eu tô fazendo defesas. Então, no final, esse jogo assim, é um dos jogos mais estranhos assim, que eu já assisti. Tava cobrindo lá no Barueri, você cobre o jogo lá da cobertura, parece que você tá vendo o jogo de um drone de tão alto que é a cabine de imprensa lá. E eu nunca vou esquecer desse jogo, foi um negócio realmente surreal. Danilo, isso aí não foi um ano depois, esses jogos aí, 2010, não é justamente um ano depois os jogos em que o goleiro do Corinthians, o Felipe, finge que vai, mas não vai, no pênalti. Foram seguidos, foi 2009 e 2010, e aí depois de 2011 colocaram os clássicos, aí acho que ficou 11, 12, 13 de clássico, e depois tiraram de novo, porque para televisão não era interessante você ter os jogos que mais audiência trazem só na última rodada. Agora, o staff Tite, mas principalmente o staff do Escolar, se detestam, não fazem nenhuma questão de esconder, e eu tenho essa história, eu confesso que eu não lembrava, mas o Fala Muito ficou muito famoso, né? Que ano foi o Fala Muito lá? Foi 12, 13, por aí, sei lá. Não lembro. Eu queria saber se mais alguém estava nesse jogo aí que o Danilo comentou, só de curiosidade aqui no nosso chat, relembrando o pedido de like e combinando então, Danilo, a gente faz com esse trio, né? Nos próximos jogos pra gente, porque o Perrone tem que vir aqui para desempatar, né? Para vocês também não saírem na mão. Que eu sou mais equilibrado dos três, né? Então é justo que eu faça esse papel. Justo. Qual?